Só esperando o ok da TV agora para podermos começar. Presidente, pode começar. Bom dia a todos, a todas. Vamos dar início à audiência pública para tratar do tema de arrendamento de parte da Ilha da Caucaia para a implantação de terminal de minérios de ferro. Cumprimento meus colegas e a todos que estão presentes aqui. Cumprimento também minha companheira de mandato, a Cátia Cunha, em nome do qual todas as pessoas que compõem a mesa desta audiência. Cumprimento também todos os companheiros de luta dos movimentos sociais que nos acompanham nesse momento. Como muitos de vocês devem estar sabendo dessa audiência pública, partiu de uma solicitação da Associação do Fórum de Suape, o espaço socioambiental, um dos segmentos de mandato, de que a mandata considera de extrema importância. Aproveitamos também esse espaço para tornar público algumas situações que muito nos preocupam acerca de vários impactos que a instalação de uma mineradora de ferrovia da Transnordestina, que irá ligar Suape, em Pernambuco, a Curral do Novo Piauí, pode causar Caucaia. E esses são os impactos que nos preocupam, pois nossa mandata está acompanhando e está atenta, de fato, que possamos entender como será gerenciada a situação dos moradores da Ilha Caucaia. E haja vista de que esse empreendimento irá interferir diretamente nas vidas dessas pessoas. Como já dissemos, em vários são os impactos dos segmentos que serão atingidos, causando sérios problemas, como um exemplo de moradia, turismo, meio ambiente, trabalho, entre outros. A empresa responsável por esse empreendimento será a mineradora Bemisa, que tem um projeto de construção de um terminal de uso privado de minério de calcaia, reduto de pesca artesanal nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Pojuca. Mais de 5.000 pescadores artesanais, sobretudo mulheres, que podem perder a fonte de sustento e renda. E a mineradora Bemisa pertence ao grupo Opportunity, cujo sócio fundador é o bancário bilionário Daniel Dantas, além do minerador de Dantas, que é pecuarista e especulador de propriedades rurais. É importante salientar que Dantas é um grande infrator de meio ambiente e possui várias multas, e essas multas são das empresas controladas pelo Fundo de Investimento do Grupo Dantas, que receberam do IBAMA entre 1995 e 2019. Totalizam mais de 333 milhões os números que fazem dele o maior infrator ambiental do país no período, de acordo com um levantamento feito pelos olhos da ruralista com base nos dados do IBAMA. A mais expressiva dessas multas, de 94 milhões, foi o nome da agropecuária Santa Bárbara, no Pará. A multa foi prescrita em junho de 2022, após a atuação do atual presidente do IBAMA, Eduardo Abin, divergindo da equipe nacional de instrução do IBAMA. Em 2019, a AgroSB, como é chamada, dizia ser proprietária de mais de 500 mil hectares de terra, com uma criação de mais de 500 mil de cabeça de gado. E, em 2012, foram resgatadas uma das fazendas de 5 pessoas em condições análogas à escravidão. Além da mineração, da Bemisa também será responsável pela construção da ferrovia que irá ligar Suape, em Pernambuco, a Curral, no Novo Piauí.
prevista para que se inicie em 2025, a obra do terminal de minérios integra o projeto de conclusão da ferrovia Transnordestina Pernambucana, cujas as obras foram iniciadas em 2006 e nunca concluídas. O empreendimento de Cocaia será executado pela Planalto Piauí Participações, subsidiária da Bemisa, e terá capacidade de escoamento previsto de cerca de 13 milhões de toneladas de minério por ano. Com um investimento de 5 bilhões de reais, a promessa é gerar 3 mil novos empregos, teoricamente. A oferta de empregos, porém, foi contestada pelos moradores que nasceram e cresceram na praia de Suape, antes mesmo da instalação do complexo portuário. É por esse motivo que a mandata da Junta, junto com a comissão, está preocupada e solidária para construirmos outros olhares que possam trazer o olhar da subjetividade, do respeito a outros, e em especial moradores da Ilha Cocaia. É por isso que essa audiência pública é tão importante e ela qualifica a discussão aqui travada. E estamos aqui hoje exclusivamente para escutar e ouvir vocês na busca de uma solução para que todas as questões que serão levantadas. Esperamos sair daqui com encaminhamentos traçados com acordo realizado para um fortalecimento para que nenhum dos moradores da Ilha Cocaia seja prejudicado. Então, passamos as falas para os deputados que estarão presentes aqui, né? Inclusive do meio ambiente. Inicialmente, perguntei à nossa assessoria quem da Comissão de Meio Ambiente estaria presente, que seria o deputado Vandes Florencio, que até então não tivemos resposta, mas que o vice-presidente estaria presente, e que eu não vejo aqui nessa audiência também. Mas convido a codeputada Cátia Cunha para fazer uso da palavra, num tempo de 10 minutos, para dar inicial a essa audiência pública. Bom dia a todas, a todos. Eu cumprimento a mesa e as demais autoridades e pessoas presentes nessa audiência pública. Como já foi dito pela codeputada Jo Cavalcante, essa audiência pública tem a intenção de discutir a situação das pescadoras e pescadores da ilha de Cocaia, no Cabo de Santo Agostinho, no que se refere à instalação de uma mineradora na ilha. Essa audiência é de suma importância, pois vai permitir tratar dos impactos que essa mineradora vai causar diretamente na vida dessas pessoas. Um dos impactos é a questão socioambiental da instalação do terminal de minérios na ilha de Cocaia. E o que será feito para mitigar os prejuízos para as famílias que dependem do ecossistema. Recentemente, a gente teve uma reunião, né, com o Fórum Suape, lá na empresa, e esse foi um dos questionamentos que a nossa mandata fez naquela ocasião. É importante dizer que para a construção do terminal foi preciso transformar a ilha em uma área privada, excluindo Cocaia da chamada poligonal do Porto Organizado de Suape, criada no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. A poligonal garantiu a federalização da área, mas também trouxe uma série de restrições para a prática da pesca artesanal. Dessa forma, as famílias, associações pesqueiras e entidades civis ficaram sabendo do processo ao monitorar o Diário Oficial da União, em dezembro de 2021, e verificar uma consulta pública assinada pelo Ministério da Infraestrutura. Nesse momento, já havia sido concedida autorização para a Bemisa, a empresa responsável pela instalação da mineradora. Outro impacto é a questão turística, pois a construção do terminal pela Bemisa também vai prejudicar o turismo na região. Ao todo, 50 lanchas de trabalhadores que ficam ancoradas na Praia de Suape fazem passeios pelas piscinas naturais de Cocaia e podem ter seu ofício comprometido. Além desses impactos, apontamos outro que se refere à saúde das pescadoras e pescadores dessa região, pois a poeira produzida pelo minério deixará as pessoas e suas famílias com sérios problemas respiratórios. Visto isso, é preciso avançar nas discussões que priorizam os direitos dessas pessoas que moram na ilha de Cocaia.
Nós, das juntas, entendemos que a comissão executiva da instalação desse terminal, desculpa, desse terminal de mineração precisa apresentar em seu projeto elementos que comprovem que a população não será prejudicada. Além disso, apresentar também em seu projeto como é que o sistema da ilha será preservado. Desculpa. Por fim, esperamos sair daqui com encaminhamentos que priorizem o povo que mora na ilha de Cocaia, no Cabo de Santo Agostinho. Essa é a luta que a nossa mandata vem travando junto ao Fórum SUAP, né? A gente sabe que esse governo do Estado, ele tem uma agenda de retrocessos na pauta socioambiental e essa questão da ilha de Cocaia é mais uma da tratorada, né, que o governo do Estado quer passar. Isso lembra muito o que foi dito no começo do governo federal, né, que graças a Deus está terminando agora, passar uma boiada, né? E existe uma boiada aqui em Pernambuco também querendo ser passada, e é preciso que a gente una as forças para que isso não venha acontecer. Teremos agora uma mudança de governo e essa luta precisa continuar. Quero dizer que a nossa mandata encerra as atividades agora, no dia 31 de janeiro, mas nós, enquanto sociedade civil e organizadas em movimentos sociais, continuaremos firmes e fortes nessa luta junto ao Fórum SUAP. Muito obrigada e vamos para uma audiência aí bem construtiva, bem positiva, para sair daqui com encaminhamentos que realmente façam com que esse retrocesso aí seja, de alguma forma, travado. Muito obrigada. Obrigada, deputada Kátia. Convido agora para fazer a fala o senhor José Vitor Gomes dos Santos, representante da Associação Fórum SUAP Socioambiental, que solicitou essa audiência. Oi, gente, bom dia. Enfim, como bem foi contextualizado, ficamos sabendo, né, inicialmente desse processo de exclusão da poligonal, né, da ilha da poligonal do Porto Organizado, através de um monitoramento de rotina que o Fórum SUAP executa do Diário Oficial. E aí, enfim, não sei se todos sabem, né, o que é um diário oficial, então acho que até a nível de nivelamento para as pessoas que estão acompanhando, diários oficiais são basicamente jornais que o poder público tem, né, para veicular, transmitir as suas decisões, né, as decisões que afetam a vida dos cidadãos, né? Então, as decisões governamentais, editais, convocações, etc. E aí, através de um monitoramento do Diário Oficial, ficamos sabendo desse processo de escuta, né, que o MINFRA estava executando em relação a essa exclusão da ilha da poligonal do Porto. E aí eu acho que existem algumas questões que precisam ser explicitadas nesse ponto, né, que é a ineficiência mesmo dos diários oficiais como meio de comunicação com as populações, né? Hoje, enfim, a maioria das pessoas não fazem acompanhamento desse mecanismo de diálogo que o poder público dispõe, e o que acontece, na verdade, é que na surdina, algo extremamente grandioso como esse estava sendo realizado com baixíssima transparência, né? E aí essa convocação para consulta pública do MINFRA acontecendo, né, através de e-mail, que dificulta, inclusive, enfim, né, das principais pessoas interessadas nesse processo de se manifestarem. E aí é importante pontuar o quanto que esse formato, né, escolhido de escuta, né, ele, enfim, é totalmente diferente do que prediz a Convenção 69 da OIT, né, quando diz que as populações tradicionais, os povos tradicionais, ao serem impactados pelas decisões do governo, né, por interessados, eles devem ser consultados de forma livre, prévia, informada e de boa fé. Então, é importante ressaltar o quanto que o formato em que essa consulta pública, né, que não é uma consulta prévia, como o INFRA
enfim, sustentou, é totalmente o contrário do que prediz essa convenção. E o quanto também, né, que a discussão da exclusão da ilha, da poligonal do Porto, já tem sido tratada em outros procedimentos no MPF, mas no sentido de garantir que as populações tradicionais que vivem da pesca possam utilizar aquele espaço, não está em discussão, né? O que entrou em discussão através desse processo de exclusão é, na verdade, a utilização desse território pelo capital privado, né? Então, assim, o quanto que durante muitos anos tem se discutido a utilização desse espaço, né, que, diga-se de passagem, importante pontuar, é um espaço que é utilizado pelas populações tradicionais anterior à instalação do porto, anterior a qualquer tipo de traçado de poligonal. Não essa utilização é desconsiderada, mas para a utilização desse espaço para o empreendimento privado, né, de maneira muito rápida, esses processos de modificação na lei, eles são passíveis de acontecer. Então, assim, logo após isso, nós fomos noticiados, né, através da mídia sobre esse processo de construção do terminal de minérios, e aí acho que é importante pontuar o quanto que a comunicação em relação a esse processo, ela basicamente tem sido feita de forma precária apenas pela mídia, né? E tem sido muito difícil conseguir informações sobre esse processo de instalação do terminal de minérios, e acho que muito disso também é que nos traz hoje para essa audiência pública, né? Essa busca por informações qualificadas. E aí, a partir disso, se instaura, né, o fórum, junto com outras organizações que atuam, enfim, na região, que incidem nos territórios, junto com algumas associações, a gente provoca o Ministério Público e aí se instaura um inquérito civil público, né, para apurar as informações referentes a essa instalação do terminal de minérios, né, essas informações extremamente nebulosas. E aí, enfim, é importante pontuar também o quanto que as comunidades tradicionais, que são as principais interessadas, né, são as principais afetadas por esse processo, não foram chamadas, até o presente momento, né, em nenhum momento para o diálogo, para essa comunicação. Então, a gente, junto com o Ministério Público, começa esse processo de investigar, né, de buscar essas informações mais qualificadas. O Ministério Público Federal está presente hoje, acredito que a doutora Ana Fabiola trará mais informações sobre esse processo. Mas, enfim, e aí chegamos a esse momento em que, até o presente momento, as comunidades tradicionais, os povos das águas, não foram chamados até agora para o diálogo, né? O poder público, a SUAP, etc., não cumpriram com esse dever, né, de consulta pública, livre, prévia e informada, né? Então, nós, enquanto sociedade civil, mais uma vez, nos vemos nesse lugar de ter que chamar, né, de ter que assumir esse lugar de convocar quem está nos afetando para esse diálogo. Então, eu entendo essa audiência pública, né, ela surge exatamente dessa necessidade de qualificar as informações que continuam sendo repassadas de forma muito precária através da mídia, né, e de chamar para o diálogo. Já que eles não nos chamaram, nós estamos chamando aqui hoje, porque nós entendemos a necessidade de entender a que se propõe esse projeto, né? É um projeto que vai trazer impactos, né, como já foi trazido, tanto no âmbito social, né, são mais de 300 famílias que vivem desse território, né, tiram dali desse território o seu sustento. Tem a questão cultural, né, a gente teve no dia 13, nessa semana, a festa de Cocaia, né, que é uma festa que já acontece há mais de 70 anos dentro do território, que demonstra também o quanto que a ilha ela não tem apenas esse significado de retorno econômico, mas de vivência do dia a dia dessas pessoas, né, que utilizam aquele espaço também para o seu lazer. E esse ano a gente teve a festa que teve um caráter político, né, reuniu centenas de pessoas em Cocaia, muito na perspectiva de lutar e de dizer que aquele território ele não pode ser utilizado, não pode ser, mais uma vez, objeto de crime, né, de um crime ambiental.
A gente tem aí também o impacto ambiental, a gente está nesse processo, acabamos de discutir COP, acabamos de ter aí esse processo de discussão e logo após a gente tem aí um empreendimento como esse que pode impactar, né, que pode não, que vai impactar o mangue e toda a cultura de várias espécies que tem ali. E, para além disso, o impacto econômico, né, que um empreendimento como esse também vai trazer não só para as pessoas que fazem esse ecoturismo, esses passeios de barco, mas é preciso entender também a dimensão de um empreendimento como esse, que não vai impactar só as famílias que estão ali ao redor, mas também toda aquela faixa litorânea ali do Cabo e Pojuca. E junto a isso, né, eu já estou encerrando aqui as minhas palavras, junto a isso ainda tem a possibilidade, né, a previsão da construção de uma ferrovia, né, que se as informações sobre o terminal são nebulosas, as sobre a ferrovia são mais nebulosas ainda, né, que não se sabe ao certo nem por onde o tracejado dessa ferrovia vai passar. Então, junto a isso, né, junto a várias outras experiências de terminais minérios, né, que estão sendo instalados no Brasil, que já foram instalados, que já estão trazendo diversos retornos negativos, né? A gente tem aí um terminal de minérios em Sepetiba, no Rio de Janeiro, e em Mangaratiba, também no Rio de Janeiro, que no início desse ano, né, já foi alvo de diversas denúncias de contaminação e de um impacto ambiental enorme, e só demonstra o quanto que o poder público ele não tem capacidade de regular e de fiscalizar e de garantir que esses empreendimentos não vão gerar impactos ambientais e sociais. Então, essas são as minhas palavras. Espero que a gente saia daqui hoje com encaminhamentos, né? Acredito que essa minha fala tem um caráter muito introdutório do problema e acredito que as falas que vão vir após mim trarão de maneira mais qualificada as questões que estão sendo reivindicadas pelas populações tradicionais. É isso, muito obrigado. Obrigado, Vitor. Passo agora a palavra para Cristiano Wellington Norberto Ramalho, representante da UFPE, Departamento de Sociologia e coordenador do Núcleo de Estudo de Humanidades, Mares e Rios. Lembrando que, quando toca-se a sinetinha, que o tempo já está esgotado, mas temos 7 minutos de fala para cada participante. Obrigada. Bom dia, deputada. Eu agradeço ao convite, né? Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes, que estão nos assistindo também pelo YouTube. Algumas questões foram bem pontuadas e externadas pelo Zé Vitor, né? De forma muito rica. Eu vou tocar em alguns outros aspectos aqui para me somar à reflexão que ele fez, né? Dentro dos minutos colocados. Veja, a gente já desenvolve pesquisas ali em SUAP há algumas décadas, né? Eu tenho 26 anos de estudos sobre comunidades pesqueiras artesanais em Pernambuco. Primeiro a se registrar é que eu acho que há um acordo aqui, quem está presente, dos gigantescos impactos ambientais negativos produzidos pelo porto, historicamente, né? E também sociais, socioculturais. Eu acho que a primeira coisa é se constatar. E eu estou apontando isso para chegar no segundo aspecto que eu acho fundamental. Ou a gente aprende com os erros do passado, enfrenta os mesmos, corrige e os combate, ou a gente vai continuar a fertilizar o futuro e o presente de novos equívocos ambientais e de injustiças e racismo também ambientais. Eu queria chamar a atenção sobre algum aspecto, né? O Vitor falou sobre o tempo que as comunidades pesqueiras estão ali. Relatos escritos do período de ocupação holandesa da presença de comunidades pesqueiras ali na região de Suape, né? Então, é uma presença muito antiga ao porto, né? E essas ações que são feitas hoje, né? Então, são registros históricos documentados acerca disso. Todos nós sabemos da devastação provocada pelas ações do porto nessa história. Se estima que, no mínimo, 70% da produção pesqueira caiu da biodiversidade. São dados científicos de diversos estudos. Vários pontos de pesca, ou seja, locais mais piscosos no mar, nos rios estuários, foram devastados
pelo complexo portuário de Suape e também pela chegada da refinaria na região, né? Sem falar que se estima pelo menos ali 600 hectares de manguezal também que caíram ali por conta dessa ação do porto. Isso teve repercussões terríveis do ponto da biodiversidade, que inclusive reflete ainda hoje em todo o estado de Pernambuco, a mudança de marés, né? Tem pessoas que associam, estudos que associam isso ao ataque de tubarões, né? Porque a ampliação do porto, a mudança de cursos dos rios. Mas eu queria falar de outro aspecto também que é muito duro. Essa história do porto é uma história de exclusão em relação às populações locais, né? De incapacidade de escuta. Você veja que esse momento de privatização da Ilha de Cocaia, ela vai, na verdade, confirmar esse legado terrível da incapacidade de escuta dessas populações, né? E, portanto, um legado de injustiça ambiental gigantesco. Veja, essas populações da pesca artesanal, elas ofereceram muito à sociedade brasileira, né? Proteger esses manguezais, os arrecifes, essa ilha, né, da Cocaia é um território de proteção e que é uma aliada a esses hábitos e práticas dessa população tradicional aí, da segurança alimentar desses povos, da geração de renda, de todo um conjunto imaterial ali presente, né, que marca essa sociedade ali pesqueira e que é uma contribuição valiosa, faz parte da identidade de diversas regiões sobre isso, né? Eu acho que a gente vive um momento de confirmar esse passado ou de tentar repensá-lo, de tentar sair dele. O que é que eu estou chamando a atenção? Hoje, no mundo, a gente percebe que a defesa contra as mudanças, esse aquecimento global, encontra nessas populações originárias, comunidades tradicionais, uma aliada decisiva também. A questão do combate à fome, da segurança alimentar, de toda uma cadeia de biodiversidade. Eu acho que essa ação, ou ela vai assumir um novo compromisso com a sociedade e com a natureza, ou seja, vetar essa intervenção, mais uma vez, devastadora em termos socioculturais, né? Ou a gente rompe com esse legado negativo e aponta um caminho diferente para esses locais. O que a gente acredita pelos estudos apontados? Primeiro, que essa ilha da Cocaia era um território pesqueiro ancestral, e que deve ser preservada enquanto tal, né? Ela só existe porque essas populações, as comunidades pesqueiras artesanais, a preservaram ali. Elas foram companheiras desse recurso natural. E veja, você em mais uma oportunidade tem, no caso das ações do Porto, do Estado de Pernambuco, de intensificar, caso se confirme, um processo de exclusão social, de agravamento das condições ambientais. Eu faço um chamamento a esta Casa, a Assembleia Legislativa, que está nos escutando. Esse é o momento da gente romper com esse passado, pessoal. Esse passado, o Porto nasce de um projeto autoritário, era um país autoritário, mas ainda mantém, infelizmente, uma negação dessa capacidade de rever a importância dessas populações tradicionais enquanto projeto, alternativa de desenvolvimento ali. Uma primeira proposta é a gente entender que essa Ilha de Cocaia é um território pesqueiro e, portanto, deve ser protegido e visto como isso, né? Eu acho que a primeira questão que deve ser registrada aqui. E segundo aspecto que eu acho fundamental nisso é que, associado a essa defesa desse território pesqueiro tradicional, acho que o Porto tem que repensar um conjunto, a partir disso, de reparações. O Porto tem que fazer reparações históricas dessa população, tem que fazer um processo de reparação e privatizar para um terminal de minério ali, não só não faz a reparação, como agrava as condições ambientais e sociais dessa comunidade. Além de uma ação de reparação, é esse mecanismo de preservação que deve ser observado. E eu queria dizer uma coisa que é fundamental, pessoal. Veja, é muito simples para a gestão do porto, para quem está privatizando, chegar para as comunidades, e ela tem feito isso historicamente. O que o Porto tem feito? Negado a essas populações o direito de escuta, mas mais do que isso, tirado a elas a condição de poderem continuar existindo enquanto pescadores e pescadoras artesanais. Já foi feito isso, né? No Mar de Dentro, a pesca artesanal praticada em estuários,
né, em rios, ela foi devastada pela ampliação do porto, pela mudança dos cursos d'água, pela devastação das áreas de manguezal, pela queda da biodiversidade da produção pesqueira. Ela fez isso também em alto mar. Eu sempre repito que é muito cômodo para a gestão, é como se a gente chegasse para os engenheiros e dissesse, olha, a partir de amanhã não vai ter mais a profissão de engenheiros ou de engenheiras. Arrume outra coisa para fazer. O Estado vai ensinar vocês a fazer corte e costura, a bordar. É isso que o Porto tem feito com as comunidades pesqueiras artesanais de Suape. Ela tem tirado o chão de construção de suas existências materiais e simbólicas. Eu fico sempre comparando, se isso acontecesse com os advogados, com os médicos, com qualquer outra profissão, se dissesse para você que a partir de amanhã você vai ter que arrumar outra coisa, eu tenho absoluta certeza que isso teria outra dimensão de impacto, outro nível de reação. Lembrando sempre que a pesca artesanal não é apenas uma profissão, é um modo de vida, né? Isso mexe com uma série de valores, de processos sociais que estão ali incutidos, envolvidos, né? Eu volto a falar, a gente vive, a sociedade, o mundo atual pede uma outra aliança, de defesa, de combate ao aquecimento global, de combate à fome, de segurança alimentar, ninguém mais do que os territórios pesqueiros e as comunidades pesqueiras para realizarem isso. Volto a dizer, esse é um chamamento histórico que estão fazendo para a gente. Ou a gente nega esse processo de exclusão socioambiental, ou a gente continua marchando para o extermínio de uma população que contribuiu e existe ali secularmente. Eu prefiro que a gente combata esse processo de extermínio. Tá bom, pessoal? Então, essa é a contribuição do NUMAR que a gente tem trazendo no dia de hoje. Obrigado, Wellington. Eu vou passar agora para a Adriane Maria, que é do ciclo dos pescadores, né, da região. Adriana. Senhora Adriana, na parte de baixo da tela, do lado esquerdo, o botãozinho que parece um microfone. Aperte ele, por favor. O primeiro deles. Isso. Oi? Pode falar. Bom dia. Eu sou moradora daqui da região, né? A gente está passando por esse processo agora, né? Aí, hoje a gente vai pescar, não é a mesma coisa, né? Que a gente só encontra marisco, né? Os caranguejos, os peixes mortos. E as empresas que vêm, os esgotos, é tudo dentro, né? E a gente está sofrendo muito, né? E os nossos filhos, né, hoje, né? Não vai ver como era antes, né? O nosso trabalho. A gente trabalha durante o dia, quando chega da tarde, a gente nem pega mais 2 quilos mais de sururu, nem de marisco, né? E para a gente que vive aqui, né, da pesca, né, a gente vai sofrer bastante, porque a gente não sabe outro e-mail, né, de trabalhar, né? E até também, né, as fruteiras também, né, não tem mais fruto mais como antes, né? E futuramente, né, os nossos filhos não vai ter mais, né? É muito triste, né, para a gente que vive da pesca, né? Hoje a população, né, vive sofrendo, né? E o mundo aqui que a gente vive agora, né, cada vez vai sofrer bastante. Né? E a gente pede que a autoridade, né, nos ajude, né? A gente unir, né, ter a união, e a união faz força, né, para a gente vencer, né? Para a gente, né, o nosso manguezal, né, que é uma coisa linda, né, hoje não é mais, né? Você, para onde olha, daqui de Pujuca até a Ilha do Cocaia, a gente não tem mais, né? A gente não tem mais aquela lindeza, não tem mais, existe mais. Onde a gente anda, só tem mangue morto, peixe morto, né? E a gente, né, quer, né, a gente unir nossas forças para ver o que a gente pode fazer.
E a gente é um morador aqui, né, há muitos anos, né, aqui em Xinguiriri, né, essa região toda, né, que eles querem, né, vem agora essa fábrica agora da minério, e ainda vem essa rodovia, né, de ferro, né, e vai acabar com tudo, né? Acabar com as nossas fronteiras, acabar com o manguezal, em relação a tudo, né, e a gente pede autoridades, né, e faça o que tem de fazer, né, a gente junto, a gente venceremos, né, a gente teremos um Brasil, né, um Pernambuco melhor. E a gente que trabalhou tanto, batalhou tanto, preservando tanto a natureza e está passando por esse processo agora, né? E a gente vai estar unido, né, para vencer. Essas são as minhas palavras. Obrigada, Adriana. Passo agora a palavra para Ornella Fontes, representante do Conselho Pastoral dos Pescadores do Nordeste. Bom dia a todas as pessoas, especialmente aquelas que integram as comunidades tradicionais pesqueiras, quilombolas e extrativistas diretamente impactadas pelo Porto de Suape e que nos acompanham nessa audiência. Senhoras e senhores, inicio essa fala manifestando absoluta crítica em nome do Conselho Pastoral dos Pescadores ao dito desenvolvimento sustentável propagandeado pelo Porto de Suape. Se existe um processo histórico de invisibilização e de sistemática violações de direitos humanos, ambientais e territoriais das comunidades tradicionais que estão na área em que o porto foi instalado, é preciso que se diga: o Porto de Suape é insustentável. Manifestamos também veemente repúdio à tentativa de transformar a Ilha de Cocaia em um depósito de minérios, e gostaríamos de pontuar rapidamente alguns elementos que permeiam a tentativa de implantação deste terminal e que significa perda de direitos, principalmente os das comunidades tradicionais pesqueiras. Primeiramente, é importante desmistificar a falsa ideia de que o projeto do terminal de minério de ferro só atingirá parte da Ilha de Cocaia. Essa informação é de uma desonestidade consternante, pois são vários os estudos, as experiências, como já citado, o terminal de minério na Baía de Sepetiba, como o terminal de minério no Porto de Vitória, no Espírito Santo, que nos informam que o transporte e o armazenamento de ferro sempre produzirá fortes impactos socioambientais no local da implantação e áreas adjacentes. Não podemos sair dessa audiência romantizando os impactos intrínsecos a esse tipo de manejo mineral. Outro aspecto que queremos destacar é que todos os procedimentos administrativos no âmbito federal e estadual relativos à implantação desse terminal, e aqui, nomeadamente, o processo de exclusão da Ilha de Cocaia da Poligonal do Porto, o processo de arrendamento da ilha para o Grupo Misa e o licenciamento ambiental de terminal de granéis sólidos, desconsideram a obrigação de consultar previamente, de forma livre, informada e de boa-fé, as comunidades tradicionais. Obrigação essa assumida pelo Estado brasileiro ao ratificar a Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, Tratado Internacional de Direitos Humanos, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com status supralegal. Ao desconsiderar a obrigação da consulta prévia, nos termos da Convenção 169 da OIT, o governo federal e estadual demonstram que o racismo ambiental está na estrutura deste projeto de terminal de minério. Ao não garantir os direitos territoriais, ambientais e humanos das comunidades tradicionais e ao não atentar-se às denúncias de pescadores e pescadores, os governos acentuam um processo histórico de vulnerabilização destes grupos étnicos. Para nós, é preciso denunciar as violações e o racismo ambiental. Para nós, vidas negras importam. Os modos de vida pesqueiro importam. Portanto, não podemos sair dessa audiência, deputados e deputadas, sem pautar
a obrigação do governo do Estado de Pernambuco de consultar as comunidades tradicionais e queremos que Vossas Excelências, através desta Comissão de Direitos Humanos, assumam o compromisso de fiscalizar mais intensamente o cumprimento desse direito pelo Poder Executivo Estadual. Um outro aspecto importante da implantação desse terminal de minério é a dificuldade de informações precisas sobre o mesmo. E aqui nos referimos mais especificamente à CPRH, que, dentre outras competências, é responsável pelo processo de licenciamento ambiental e que informou, em sede de procedimento preparatório aberto no Ministério Público Federal, que já existe licença prévia de instalação para um terminal de granéis sólidos na ilha de Cocaia. Como isso é possível? Como tais licenças são emitidas sem a garantia de transparência pública, sem a participação social, sem que a sociedade sequer tome conhecimento sobre esse projeto? Da mesma forma, questionamos a empresa pública SUAP sobre os aspectos que embasam a contratação direta, ou seja, sem licitação, do arrendamento da área da ilha de Cocaia para a empresa Bemisa. Quais foram as justificativas para a dispensa da licitação? Importante destacar que, ainda que seja juridicamente possível tal dispensa, embora questionemos, é no mínimo assombroso que o patrimônio de tamanha importância ambiental, socioeconômica, cultural, em que várias famílias pernambucanas têm vínculos afetivos, em que mais de 300 famílias de pescadores e pescadoras realizam suas atividades tradicionais e garantem sua subsistência, seja alugada por 30 anos, prorrogável por mais 70, sem que isso chegue ao debate público, sem que isso chegue ao amplo conhecimento da sociedade pernambucana. Já me encaminhando para as palavras finais, denunciamos o roubo do futuro ancestral da juventude pesqueira, como a Adriana falou. Denunciamos também, neste projeto, o aspecto misógino, ou seja, de ódio e deterioração às vidas das mulheres pescadoras, já que o pretenso terminal de minério afetará principalmente a produção, a renda, a saúde, as vidas de mulheres pescadoras que historicamente estão na região. Por fim, reivindica-se o retorno da ilha de Cocaia ao uso sustentável pelas comunidades tradicionais que cuidam desse território desde muito antes da criação de SUAP e da instalação do porto. Não ao terminal de minérios, Cocaia vive, salve Cocaia. Obrigado, Anela. Muito importante a palavra trazida aqui nessa audiência pública. Eu passo a fala agora para Gustavo César Gomes Catunda de Vasconcelos, representante da ONG Onda Limpa para Gerações Futuras. Olá, bom dia geral. Parabenizo todas as falas anteriores e faço só apenas um reforço na questão do pacto ambiental, já que toda a parte social antropológica foi abordada muito bem pelo Cristiano e pela Ornelas. A Adriana também aponta o impacto que já foi muito bem abordado por eles, e aí eu deixo aquela pergunta. O relatório de impacto ambiental já foi apresentado? Eu acredito que não. E talvez nesse relatório de impacto ambiental seja possível ver o que de fato esse empreendimento aí pode causar. A gente está falando de uma empresa e de uma pessoa que tem uma dívida milionária, talvez bilionária, aí só de multa ambiental. A gente por muito pouco teve empresas fechadas, a gente por muito pouco num golpe ocorrido há alguns anos atrás, que desencadeou aí nesse desgoverno, e às vezes parece que o complexo, o Porto de Suape, ele segue às vezes o mesmo caminho. Consegue ganhar selos, consegue ganhar a notoriedade por desenvolver ao modo de vista, ao ponto de vista dele, o modus operandi que existe, e parece esquecer que ali existe uma vida, como muito bem apresentado pelo Cristiano, existente ali há 400, 500 anos, 600 anos, e por aí vai. Como é que eu consigo olhar para um lugar que gera um emprego e apaga uma vida, uma cultura? Como é que eu consigo olhar para um lugar e
ver o tanto de impacto que esse lugar causa a tantas vidas, a um bioma inteiro. A gente não está falando só daquela parte estuarina ali, não, onde está o Porto de Suape. A gente está falando ali de Pojuca, como já foi falado antes aqui, toda. A gente está falando do impacto em Porto de Galinhas, a gente está falando do impacto em Muro Alto, a gente está falando do impacto em todas as praias do Cabo de Santo Agostinho. Como é que eu consigo olhar para esse lugar e esse lugar ter o corpo que tem, ser um membro quase autônomo do Estado, e esse lugar causar tanto impacto, e às vezes parece esquecer que tem gente ali que tem vida, e quando eu falo vida, não é vida só de pessoa, não, é vida do lugar mesmo. O lugar é vivo, o mangue é vivo, a área é toda viva, o peixinho que está ali alimenta um outro peixinho maior, que alimenta um outro peixe maior, que alimenta um outro peixe maior, e que alimenta um outro bicho que vai parar na mesa de muita gente que está aqui, inclusive. A gente tem a Adriana, que tem, talvez aí como soberania alimentar e como fonte de renda, o bichinho que os peixes que estão na mesa de algumas pessoas aqui comem. Como é que eu vou olhar para este lugar, respeitar este lugar, se esse lugar não faz o mesmo, no sentido contrário? É fazer o básico, respeitar a lei, fazer a consulta que precisa fazer, respeitar o lugar com as pessoas que estão lá dentro, coisa simples, consultar, fazer o que está previsto. Como é que eu vou olhar para este lugar? Como é que amanhã eu vou me relacionar com este lugar, se esse lugar não quer que eu chegue até ele? Eu acredito que eu não vou utilizar o tempo todo, e queria deixar mais a reflexão. Tudo que foi apresentado aqui é uma verdade. A gente tem impacto socioambiental, impacto direto numa cultura, e a cultura é a vida toda, uma vida existente toda no lugar. A gente tem um impacto político, não é nem impacto, na verdade é um resultado de um impacto finalizado na política. A gente tem um desrespeito a culturas e povos tão antigos, a um lugar vivo, e como é que esse lugar pode mudar, porque ele não vai sair dali, não tem como. Como é que ele pode mudar, o que é que ele pode fazer para exatamente não fazer nada disso que ele vem fazendo? É isso, obrigado. Obrigado, César. Convido agora para fazer uso da palavra Laílson Evangelista de Souza, representante da colônia dos pescadores E8 do Cabo. Bom dia a todos e a todas. Como sempre, desde que o Porto de Suape é implantado naquela área, que os pescadores e a comunidade sofrem com esse descaso desse porto, né? O que o governo está fazendo com os pescadores, com a comunidade de Suape, porque a comunidade de Suape, ela é a 2 quilômetros dessa ilha. Como é que destrói uma ilha dessa? Que vai destruir a ilha, que a gente já viu como é que eles vão fazer, diz que eles vão tapar, não vai ser mais nem ilha. E para vocês que não sabem, a gente já perdemos uma ilha bem perto da ilha de Cocaia. Uma ilha de Cocaia que é produtiva entre mariscos, que tem o sustento de mais de 60 famílias. Ela é produtiva em caranguejos, siris, ela tem um manguezal muito forte e tem uma mata atlântica. Como é que um porto desse vai fazer isso com uma ilha dessa? É como eu digo, eu sou neto de pescador, meu pai é pescador, sou pescador. Hoje, meu filho não quer ser um pescador porque vê o descaso que Suape faz, entendeu? É uma destruição total, porque vai afetar Suape, Pré-Suape, Gaibu,
Ituama, Nazaré, Maçangana, Porto de Galinhas, né? Porque o minério, gente, vocês sabem melhor do que que eu tenho pouco estudo, mas vocês sabem muito bem que a gente está vendo aí as desgraças que está tendo onde tem esse tal de minério. E esse desgoverno aí fecha tudo no calar da noite, não se faz uma audiência pública, a gente não somos comunicados, nós não somos ouvidos, não é só de hoje. Todos os projetos de SUAP, a colônia Z8, ela não é ouvida, né? Ela bota tudo bonitinho, dizendo que já comunicou os pescadores, mas a verdade é outra. Esses manguezais, a gente já perdemos quase 70% dos manguezais na nossa colônia, nos pescadores, os pescadores dessas áreas, já perdemos mais de 70% desses manguezais, onde afetou quase 80% da nossa pesca. Aí eu pergunto, se for assim, os senhores deputados, o que será dos pescadores daquela área daqui a 10 anos, que eu não vou botar mais do que isso. Daqui a 10 anos, o que vai ser de dos pescadores daquela área que está ao redor do Porto de Suape? Eu agradeço a todas as falas também, porque já fui muito contemplado com as falas, mas tenho que deixar minha revolta contra a Suape. Suape só não é Suape, Suape é todas aquelas indústrias que estão ali dentro. Tudo é Suape. Suape não chega para a gente e comunica nada. Simplesmente pega uma licença da CPRH, que CPRH, quando a gente tem reunião com eles dizem que é difícil de dar, mas por trás são os primeiros que dão a licença. Às vezes, eles fazem os trabalhos deles sem licença, usando a licença antiga, que a gente está cansado de ver isso. Suave é desse jeito, né? Um exemplo agora, esse canal aí, está dizendo que é um terminal de 2015, foi 2014, quer dizer, terminar uma obra de 2015. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Então, gente, essa dignização que tem a colônia Z8. Então, eu agradeço a todos, e é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Passo a palavra agora para Laílson Evangelista de Souza, representante da colônia. Laílson já falou ainda não. Isso, deputada. Laílson acabou de falar. Tá, desculpa. Eu passo a fala agora para Erinaldo Rodrigues de Freitas, representante da Associação de Pescadores. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alto e claro. Bom, pessoal, SUAP mata, né? SUAP é uma instituição que mata. Não só mata o meio ambiente, como mata a vida. Como eu só tenho 7 minutos, eu quero só deixar aqui algumas reflexões no sentido de que, com a instalação de SUAP ao longo do tempo, viemos perdendo nossa biodiversidade, nossa estrutura, a estrutura do Estado. Por que a estrutura do Estado? Porque a compensação ambiental de SUAP, ela não diz a respeito ao melhoramento do ecossistema.
nem pesqueiro e nem o próprio meio ambiente. Suape destrói mangue e vai plantar bambu, pé de azeitona, pé de ingá, onde que isso reflete no melhoramento de estoqueiro de peixe. Não melhora, a gente teve mudança de corrente, agora vivemos agora uma mudança de vento, e a gente sabe que é exatamente devido aos desgastes ambientais que o Suape fez no manguezais. Temos agora uma predominância gigantesca de várias espécies de tubarões, que está se agregando cada vez mais no litoral pernambucano, devido ao desmatamento que o Suape provocou dentro dos manguezais, e desmatamento, né, da biodiversidade no fundo do mar, que é uma tragédia muito grande. Tivemos a perca também das matas auxiliares, das áreas estuarinas, dos fundos oceânicos, e essa migração de espécies agressiva. Temos aí várias espécies de tubarões que a gente que mergulha, a gente está vendo claramente, e que não é pouco, uma grande imensidão de novos tubarões migrando para o nosso litoral de Pernambuco, que isso vai causar para toda a orla do nosso litoral tragédias e mais tragédia muito violenta. Por que não lembrar do ano passado a quantidade de tubarões que entrou no rio Jaboatão, dentro dos estuários de Jaboatão e dentro da praia de Jaboatão, devido ao desgaste ambiental. E esse terminal de minérios, não devemos aceitar, gente. É um terminal da morte. Já está provado cientificamente que, devido à poluição, as doenças respiratórias vão criar-se naquela pessoa câncer. E a gente está trazendo uma empresa da morte para ser instalada no nosso estado, porque esses estados que assinam essas licenças, eles não usufruem do nosso litoral, eles não usufruem das nossas praias, né? Eles nem aqui moram, na verdade, são poucos que moram aqui. E quando moram aqui, vivem mais tempo fora do que dentro do próprio Pernambuco. Então, eu gostaria de fazer um convite de especial a vocês, parlamentares da Câmara Legislativa do Estado de Pernambuco. Vão visitar aquelas famílias que vocês assinaram há muito tempo lá atrás para a Suape remover-se das suas terras, das suas posses. Eu não vi nenhum de vocês fazer uma visita a essas famílias para vocês verem o estado de miséria, o apodrecimento das pessoas, morrendo de depressão, morrendo de ansiedade, morrendo de diabetes, morrendo de pressão alta e de tantas outras doenças provocadas pela assinatura de vocês. Porque quando eles estavam na posse de vocês, eles tinham vida, eles tinham alimento. Hoje vivem em situação deplorável de alimentar. Indenizações que não foram pagas por Suape a essas famílias que saíram das suas terras, provocado pela assinatura de vocês. E vocês não fizeram. Suape, com a sua falácia, dizia que ia fazer visita, que ia ter assistência social, e foram desprezados. Feito esgoto que não serve mais para nada. São pessoas, são seres humanos. E agora vocês querem fazer de novo essa desgraça, essa miséria na vida das comunidades através do terminal de minério. Porque quem pesquisa o terminal de minério não quer na sua cidade. A geração futura dos nossos jovens, das nossas crianças, corre risco por causa da assinatura de vocês, se vocês concordar com o terminal de minério na ilha de Cocaia. Não é só a questão da ilha que está em jogo, está a questão da vida do povo pernambucano, dos ipujucanos, dos cabenses. Está em jogo essas vidas. Porque onde o terminal de minério chega, deixa os municípios apodrecidos. E ainda insiste em trazer uma empresa dessa para ser instalada dentro do município, onde tudo que tem negatividade. E do pior, cara, o cara que só nega imposto, o cara que só nega as multas ambientais, que mais provocou danos ambientais no Brasil, e mesmo assim não paga as multas. Isso é inaceitável, não devemos aceitar isso. Uma outra coisa, as compensações que Suape fala tanto, que faz isso, faz aquilo, não resolve. O estado de Pernambuco perdeu 95% do estoque pesqueiro. Façam pesquisa na área de Pernambuco, das praias, vejam os barcos encostados, porque não está tendo mais condições de pesca, depois que o Suape começou a destruir o mangue. Então, o Suape mata, gente. Vamos refletir, vamos dizer sim à vida, vamos dizer não ao terminal de minérios. Uma outra coisa que eu quero deixar para encerrar é a questão exatamente do que vai acontecer. Suape só fala que vai ser instalado, não, vai haver dragagem. Para construir o terminal de minério, haverá dragagem muito mais pesada, muito mais potente, porque vão desmatar de novo os manguezais, vão destruir as croas, e as croas que existem vão afundar. Mas isso é tudo já proposto, é tudo estudado. Isso há para que aconteça, para que as comunidades se retirem e eles instalem o Porto de Suape, porque eles não vivem aqui.
Então, a minha indignação, a indignação da associação de pescadores, junto às outras instituições, vamos resistir. Não vamos permitir que Suape invada, destrua, mata mais as comunidades pesqueiras. E é isso, gente. Obrigado, Edinaldo. Eu passo a palavra agora para a representante do Ministério Público Federal, Ana Fabíola de Azevedo. Licença, pela ordem, deputada Jo, o deputado João Paulo está com a mãozinha levantada. Ele votou. Foi, então, pela ordem, eu passo a palavra ao deputado João Paulo, por conta de que eu estava vendo ele no carro, aí por isso que eu não passei a palavra, mas eu acho que ele já se localizou, né? O deputado está presente? Estou, Jô. Pode falar, deputado. Estou presente, sim. Primeiro, quero dar bom dia a todas e todos. Eu estava numa consulta médica. Entrei no início da reunião, falei com o Joana aí, mas tive que sair um pouco por causa da consulta. Mas, primeiro, queria parabenizar a iniciativa da comissão. Gostaria de saber se tem um representante de Suape aí, ou da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, tem alguém representando. E na condição também da comissão, de vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, apesar de fazer pouco tempo que eu estou na vice-presidência da Comissão de Meio Ambiente, Jô, eu já solicito que esse relatório seja encaminhado para a nossa comissão, no caso do nosso presidente Wanderson Florencio, né? Então, eu gostaria de saber quem está aí pela secretaria e Suape, se já falaram ou não. Mas acho que, no mínimo que eu consegui ouvir das questões aqui colocadas, são questões de uma gravidade muito grande, até porque os impactos ambientais e sociais são significativos e há necessidade de um projeto como esse haver uma discussão com a sociedade, mas principalmente com a população envolvida com a área, né? Nós acabamos de assistir ontem, Jô, na nossa audiência na Comissão de Direitos Humanos, tratar do espaço ciência. Acho que foi ontem, foi antes de ontem, e o governo voltou atrás, no sentido de aguardar agora a decisão do Tribunal de Contas do Estado. Então, é lógico que nós não somos contra a implantação dos cabos, porque Pernambuco é o terceiro pior lugar, segundo a informação que deram na audiência pública sobre o espaço ciência, de qualidade de internet. Nós queremos o avanço, agora não queremos o comprometimento do espaço como espaço ciência. E nós queremos desenvolvimento, agora o desenvolvimento com inclusão social e sem danificar o meio ambiente. Nós vimos que a agressão que está sendo feita à natureza no planeta como um todo, em especial agora no governo Bolsonaro, nós vimos a catástrofe que foi. Só em Recife morreram 50 pessoas, pobres da área de periferia. Em Jaboatão, 68 pessoas, no total de 131 pessoas. Então, essas questões têm que ser tratadas com muito rigor, com muita seriedade, com muita transparência. Sendo assim, eu já faço a solicitação que esse relatório seja encaminhado à presidência e seja distribuída com os membros da comissão também do meio ambiente e vou solicitar ao nosso presidente que a nossa comissão se entregue totalmente a esse processo de luta, porque eu estou aqui agora na condição de membro da Comissão de Direitos Humanos. Um bom dia para todos e todas. Eu estou aqui acompanhando. Obrigado, Jô. Obrigado, deputado. Antes de passar para a Ana Fabíola, quem está aqui é o coordenador de monitoramento de licenciamento ambiental do Complexo Industrial de Porto de Suape. Mas, assim, isso vai entrar nos encaminhamentos que
o relatório vai ser passado, sim, para a Comissão do Meio Ambiente. E agora eu passo para a fala Ana Fabíola de Azevedo, representante do Ministério Público Federal. Bom dia. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular, né, para participar dessa audiência pública e parabenizá-los por essa iniciativa. Nós temos sido, de fato, reiteradamente convidados, né, para participar desses espaços aqui na Assembleia Legislativa e fazemos isso com muita satisfação, porque também, nessas oportunidades, nós escolhemos informações que são essenciais para o nosso trabalho, né? O pessoal do Fórum SUAP e das comunidades sabe que o Ministério Público Federal tem diversos inquéritos civis instaurados para apurar, né, as representações que são encaminhadas para a gente, né, em relação a empreendimentos, né, naquela área e a situação que as comunidades vivenciam, né, diuturnamente. E um dos pontos, né, que tem sido bastante objeto de bastante preocupação nossa, né, é justamente a questão da consulta às comunidades, né, acerca desses empreendimentos, que é uma obrigação, né, que o Brasil assumiu internacionalmente. Nós temos cobrado isso tanto dos empreendedores quanto do governo, né, do Estado, né, diretamente da CPRH, que vem licenciando, né, esses empreendimentos. E me parece que não há motivo para ser diferente nesse caso, especificamente, né? Nós também tivemos conhecimento desse empreendimento a partir de notícias jornalísticas, depois recebemos uma representação também do Fórum SUAP, e existe um inquérito civil instaurado especificamente para essa questão da Ilha de Cocaia, né? E como não é, tudo surgiu a partir dessa notícia jornalística, a primeira coisa que nós fizemos foi justamente buscar informação junto, né, ao governo federal, junto à empresa que era mencionada na matéria, que é a BEMISA, junto à CPRH e à SUAP, para a gente entender melhor, né, esse processo todo, né? Então, nós tivemos, assim, primeiro uma informação do próprio governo federal, né, dizendo que, de fato, existia esse processo para a alteração dos limites, né, das poligonais do porto, mas que isso não desobrigaria, obviamente, a realização de estudos ambientais para qualquer empreendimento, né? Porque aqui o foco, né, é a questão do terminal de minério e, especificamente, em relação a ferrovia, né, de fato, existe uma autorização, mas, segundo o governo federal, não implicaria, não afetaria diretamente a Ilha de Cocaia, né? E a resposta da BEMISA, né, dirigida ao Ministério Público Federal, foi muito semelhante, né, no sentido de que, de fato, estava autorizada a explorar o transporte ferroviário entre o estado do Piauí e o município de Pojuca, mas que não havia concessão ou outorga relativa a terminal de minério na Ilha de Cocaia, né, que isso aí ainda dependia de uma decisão do governo do estado, né. O SUAP, né, também encaminhou informações iniciais para o Ministério Público Federal, né, dizendo que essa questão da alteração da poligonal do porto não seria uma questão muito significativa, né, na condução desse empreendimento, porque já existia, né, um planejamento bem antigo, né, do porto de implantação no local desse terminal. E obviamente, SUAP vai poder falar depois de mim e prestar esclarecimentos maiores, né? Mas que agora sim haveria um arrendamento fora do porto organizado, ao invés de um arrendamento dentro da área do porto organizado, né? E respondeu também informando que a área, né, da área sul da ilha de Cocaia é uma área em que é vedada a pesca, né? Diferentemente do lado norte da ilha.
é uma resposta que me lembrou bastante um contexto, né, que a gente já identificou na situação passada, né, das dragagens, né, do canal de acesso ao porto, e o próprio histórico, né, de licenciamento do porto de Suape, né, me parece que no sentido de considerar que, porque existe ali uma área de porto organizado, as populações, as comunidades que ali estão, elas poderiam, em tese, ser desconsideradas nos processos de licenciamento, porque elas não estariam autorizadas a estar ali, né? Isso já foi visto, né, como um problema nos licenciamentos anteriores e me parece que também sinaliza para um problema nesse caso específico. Mas o que me causou assim um pouco de confusão, e eu quero encaminhar a minha fala, que só falta um minuto, para buscar esses esclarecimentos junto à SUAP, é que na resposta que a SUAP formulou ao Ministério Público, né, quando questionado sobre um projeto de empreendimento para a Ilha de Cocaia, a resposta foi no sentido de que não existe um projeto porque o processo de implantação do terminal de granais sólidos demandaria, primeiro, justamente o arrendamento da área e só depois que fosse definida uma empresa que seria deflagrada a elaboração dos projetos básico, executivo, né, do empreendimento. Porém, a CPH respondeu ao Ministério Público informando que existe já uma licença, né, uma licença prévia já desde o ano de 2011, e eu verifiquei que ela foi emitida no nome de SUAP para a construção do chamado Cais 1 de granéis sólidos da Ilha de Cocaia. Então, isso me causou uma certa confusão, porque enquanto que SUAP informou ao Ministério Público que não havia efetivamente um projeto, a CPRH informa ao Ministério Público que existe algo que foi licenciado. Se existe algo que foi licenciado, me parece que existe um projeto, ainda que ele venha a ser reformulado. Aí, assim, eu pediria, né, que o pessoal de SUAP esclarecesse isso, né, a respeito dessa licença, né, que já foi emitida em 2011, de fato, né, como já foi falado aqui, se eu não me engano, por Elinaldo, existe também a previsão de uma dragagem, né, que, de acordo com a informação da CPRH, ainda está sendo avaliada, né, para a emissão da autorização, além de um enrocamento que também está já licenciado. Nós seguimos, eu vou concluir minha fala dizendo que nós seguimos solicitando informações à CPRH sobre essas licenças que foram expedidas e esperamos, né, que nos próximos dias possamos ter respostas mais sólidas, né, até para oferecer à comunidade que nos procurou para buscar informações sobre esse projeto. Obrigada, senhora Ana Fabiola. Eu passo agora a palavra para Rodrigo Xavier, que é coordenador de monitoramento e licenciamento ambiental do Complexo Industrial do Portuário de Suape. Bom dia a todas e todos. Vocês me ouvem bem? Bom dia. Queria primeiro agradecer o convite da Comissão de Direitos Humanos da LEP, né, elogiar a iniciativa, cumprimentar os demais representantes aqui que compõem a audiência, né, a sociedade civil, principalmente os representantes da comunidade local, cumprimentar também a representante do Ministério Público Federal, a doutora Ana Fabiola, cumprimentar as senhoras deputadas, os senhores deputados também que aqui estão presentes e como os nossos colegas aqui de governo, está sendo representado, além de SUAP, pela CPRH e SEMAS, né? Então, basicamente, de antemão, dizer que a gente tem como totalmente legítimo, né, audiências como essa, o pedido de esclarecimentos, né? É imprescindível que a comunidade ela tenha acesso a máximo de informações possíveis relacionadas aos possíveis impactos desse empreendimento e, basicamente, na condição aqui de coordenador de monitoramento e licenciamento ambiental do SUAP, né, eu cuidei de organizar alguns elementos, né, para subsidiar, para compartilhar no âmbito dessa audiência, até para que a gente tenha
uma discussão ainda mais propositiva e frutífera, né? Então, o primeiro ponto é quanto ao zoneamento da área que está sendo cedida para fins da instalação do empreendimento. É muito importante, eu destaco desde já, distinguir, né, o que é zona de proteção cultural. Então, hoje a Ilha de Cocaia ela tem parcela predominantemente caracterizada como uma zona de proteção cultural, é inclusive onde acontece a tradicional festa da ouriçada, enfim. Essa área, conforme o próprio zoneamento do SUAP, ela está completamente conservada. A previsão é que seja conservada inteiramente, né? A área que tem sido escopo desse contrato de arrendamento, ela está localizada na porção sul da Ilha de Cocaia, são aproximadamente 51 hectares, né? Área essa que já estava caracterizada, né, anteriormente, inclusive a representante do Ministério Público que falou, como uma zona industrial portuária, uma zona industrial portuária. Então, é importante delimitar muito bem isso. Inclusive, se identifica com as nossas análises que há uma atividade mais intensa da coleta de marisco na parte mais nordeste da ilha. Área essa que também está localizada na zona de proteção cultural, ou seja, essa área será conservada, né? Então, acho que o primeiro aspecto que a gente tem que destacar aqui é esse. O segundo é quanto à delimitação da operação, né, que se está disposta nesse contrato de arrendamento. Então, apesar de ser tido o empreendimento como um todo, ele ter esse caráter vertical, né, e até já respondendo um pouco da pergunta da representante do Conselho Pastoral quanto ao aspecto da contratação, é um empreendimento que a empresa ela obteve a autorização de lavra de minério no Piauí, né, concomitantemente obteve autorização para instalação e exploração do ramal ferroviário, o que desembocou nesse contrato de arrendamento na área da zona industrial do SUAP, né? Não se confundindo com a maior parcela da Ilha de Cocaia, que será integralmente conservada. Então, você percebe que há uma singularidade do ponto de vista enfim, desde a produção até o aspecto logístico, que vai ser desempenhado por um empreendimento. Então, a gente tem alguns aspectos econômicos com uma justificativa muito forte, né? É um empreendimento que vai reduzir custo para diversos arranjos produtivos do Estado, né? Você não visa só o transporte do minério, visa o transporte de várias outras cargas para o interior, inclusive. Então, mas, sem sombra de dúvida, a preocupação dessa audiência é extremamente legítima. A gente tem, uma vez apresentado o projeto básico, que trazer à baila, apresentar quais tecnologias vão ser adotadas para mitigar os impactos, né? Então, assim, desde já destacar. O terceiro aspecto, não custa resgatar aqui as atribuições e competências de cada player nesse empreendimento. Então, existem 3 principais responsáveis pelo empreendimento, né? Tem SUAP, a empresa SUAP, que basicamente tem essa relação de arrendamento, ou seja, a SUAP é a proprietária da área e o que não se confunde, a área não vai ser privatizada, né? A área vai ser arrendada, assim como as demais áreas do Complexo Industrial Portuário como um todo, elas têm essa condição de arrendamento. E SUAP também fica com a incumbência de construir parcela do ramal ferroviário. Então, a empresa que vai fazer a lavra do minério, ela vai construir o ramal que vai vir do Piauí a Pernambuco e vai ter um trecho que SUAP vai ter essa atribuição. Vale frisar que a elaboração do projeto básico, a apresentação dos estudos ambientais pertinentes, né, a caracterização do entorno, tal, isso vai ficar a cargo do empreendedor. Obviamente, SUAP, por ter uma relação contratual, vai exigir que observem todas as legislações ambientais, garantam o máximo de bem-estar da comunidade do entorno, né? Isso tem que ser garantido, independente, inclusive, se fala aqui da questão da consulta prévia, a gente entende que um empreendimento como esse, independente da obrigação legal, tem que haver uma total transparência, entendeu? De apresentar. Mas essa atribuição de elaborar os estudos e a obrigação de licenciar, apesar da minha coordenadoria ter o nome de monitoramento de licenciamento ambiental, o SUAP não concede a licença ambiental. O SUAP não concede. Fica
a cargo da CPRH. Nossa atribuição, basicamente, é gerir aquelas licenças que tem empresa SUAP como executor, enfim. Então, é importante a gente ter em mente essas atribuições para endereçar bem os problemas e avançarmos com a discussão. E aí eu queria compartilhar aqui, inclusive, a informação que pública, está disposta no contrato de arrendamento, esse cronograma previsto já para dotá-los de uma estimativa de alguns marcos importantes. Então, o contrato de arrendamento foi assinado, a empresa ela tem até, conforme está no contrato, até 6 anos para apresentar o projeto básico, podendo acontecer antes. E tem também até 8 anos para apresentar para concluir o processo de licenciamento. Esses marcos é importante todos terem em mente para que, quando houver a apresentação do projeto básico, quando se iniciar o processo de licenciamento ambiental, que se travem outras discussões, outras audiências como essa, né? Para que se apresente detalhadamente como vai se dar a operação, né? Quais são os potenciais impactos. A CPRH vai estabelecer os estudos ambientais necessários, os potenciais moradores que estão possivelmente, né, eventualmente, vulneráveis àquele empreendimento, e tem que ser muito criterioso no quesito de garantir, né, total bem-estar, total respeito às normas ambientais e às questões sociais, entendeu? Então, basicamente, assim, eu cuidei de compilar, eu estou representando aqui uma área técnica ambiental, eu cuidei de compilar alguns itens que são, inclusive, de domínio público, e permaneço à disposição, inclusive a comissão, havendo necessidade, pode protocolar junto à SUAP, né, qualquer pedido de documentação que eventualmente tenha tido acesso, e nos coloco à total disposição dos presentes e dos interessados. Até o começo dessa reunião, a gente tinha convidado Eduardo Elvino Salles, né, que é do CPRH. Eu não sei se ele está presente, me confirma aí, Joana, porque eu estou no celular. Mas... Não, deputada, eles não mandaram... participaram, não mandaram representação. Em uso da palavra ainda na questão do senhor Edinaldo, que falou que nenhum dos deputados tinha comparecido lá na área, a gente fez uma oitiva lá, né? Eu acho que representando a mandata foi Kátia e a codeputada Joelma na área, por isso que também se decorreu dessa audiência pública. Mas eu convido agora para fazer uso da palavra Andréa Olinto, representando a Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que ela deve estar presente. Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. Bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite de participar da audiência pública. E o importante é a questão da Ilha de Cocaia, a área da Ilha de Cocaia, é uma área que está no município do Cabo de Santo Agostinho, né, no litoral sul de Pernambuco, e, como já foi dito, é uma área de grande relevância, tanto ecológica como cultural, social e econômica, né, com relação ao aspecto cultural desse território tradicional da pesca, né, como já foi muito bem destacado pelo nosso querido professor Cristiano Ramalho, né, que trabalha nessa área junto aos pescadores, e ela é uma área de planície costeira, grande parte ocupada ainda por manguezal bastante preservado, né, que você aí tem é o nosso grande berçário, né, é um ecossistema fundamental para a conservação da nossa biodiversidade, e também temos áreas de restinga, né, predominantemente na área. No entanto, em 96, ainda na década de 90, ela passou por um processo de engordamento, né? Esse processo de engordamento de toda a área, que representa aí, como o Rodrigo falou, de SUAP, em torno de 51 hectares, ela foi engordada.
tá certo? Ela passou por um processo de licenciamento ambiental em 96, com base até num plano que SUAP tinha, que era um plano de curto prazo, que tinha áreas de engorda e aterro, né? E ele teve esse licenciamento, ele teve um parecer da Universidade Federal de Pernambuco, que ele já analisava os possíveis impactos decorrentes dessa obra. Então, teve uma série de exigências, monitoramento ambiental. Então, essa área foi, de fato, engordada, né? Já prevendo, né, uma ocupação em parte dessa área. E como o Rodrigo falou, o complexo industrial no zoneamento ecológico econômico costeiro, né, ele é uma zona prevista para a indústria. Mas, no entanto, no próprio plano diretor, né, foi destacado que essa grande parte da área de beleza cênica do manguezal ela está preservada, né, na zona de preservação cultural, né? Então, é uma zona que, pelo próprio plano diretor, ela estabelece que você tem que ter ali um plano detalhado, né, de preservação histórico-cultural da área, e a gente precisa também detalhar aí as ações prioritárias para essa área, né? Então, o plano de SUAP, o plano diretor está sendo revisto, né? E essa zona é identificada tanto no zoneamento ecológico econômico costeiro, como também no plano diretor de SUAP, como uma zona de proteção cultural. Então, a questão ambiental, eu acho que muito já foi falado aqui, né, pelo professor Cristiano, aí pela Ornella, então eu me coloco aqui à disposição para qualquer pergunta sobre essa questão da ilha de Cocaia. Obrigado, senhora Andréa. Agora a gente vai para a parte dos encaminhamentos, né, do que foi tirado aqui. Eu acho que a gente tem alguns encaminhamentos dessa reunião, né? Um deles é que a CPRH e o que prediz a Convenção 169 da OIT de consultar as comunidades afetadas, a gente tem que mandar um documento para que a CPRH faça essa consulta sobre a questão do SUAP, e a BMISA libere o projeto, né, do que pretende ser esse terminal de minério da ferrovia, e que encaminha uma nota técnica de parecer da assessoria jurídica que embase a contratação direta e que seja enviada uma ata da Comissão do Meio Ambiente da ALEP. A gente vai fazer isso pela Comissão de Direitos Humanos e também mandar o relatório, né, do que tem acontecido naquela área para a gestão do governo, que vai estar entrando agora, né, nesse período de transição do governo do Estado, para que esteja ciente do que está acontecendo nessa área de SUAP, né, que é uma demanda também antiga. Então, essa comissão vai estar nesse processo de encaminhar esse relatório para o governo do Estado, até porque também tem que ter um envolvimento, né, do governo sobre a área que está afetando a população pesqueira. Então, esses são os encaminhamentos da reunião de hoje, né, dessa audiência pública, e quero agradecer também a todos e a todas. Queria abrir também para as considerações finais para a codeputada Kátia, né, e para o deputado João Paulo, que também está nessa audiência pública. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, dizer que espero que esses encaminhamentos eles realmente sejam cumpridos, e dizer também, reforçar que
a nossa mandata sempre esteve presente nas lutas dos povos tradicionais, dos povos pesqueiros, né? A luta no Litoral Sul, a luta de Cocaia, né? De Tatuoca, a gente sempre esteve presente. Então, como falei anteriormente, dizer que continuaremos atuando junto a vocês em todas as trincheiras de luta. Muito obrigada, bom dia e bom final de semana. Deputado João Paulo. Gustavo pediu a palavra, deixa ele falar, depois eu falo. Tranquilo, pode falar, Gustavo. Gustavo, manda limpa. Seria para saber se ainda há espaço para pergunta ou não. Tem que liberar o telefone. Pode perguntar, Gustavo. Seria para o Rodrigo Xavier se é da parlamento dele, ou se ele sabe quem é do Porto, quem é que define zoneamento. Porque a gente está falando de uma ilha pequena, onde 60% é essa zona de proteção cultural e a outra é uma ZI. Inclusive, ela foi modificada recentemente, talvez para atender alguma coisa, não sei. Mas quem é que define? Qual é a prioridade para definir? Quais são os parâmetros para definição de zoneamento? E por que uma ilha é como se eu tivesse uma casa, no quintal eu depositasse óleo, e no jardim eu quisesse plantar rosa. Não funciona assim. A gente está rodeado de água ali. O impacto que tiver naquela água ali vai bater do outro lado igual. Como é que é o processo de funcionamento? Definição de zoneamento e quem é que define quais são os parâmetros para a definição da zona? Perfeito, obrigado pela pergunta. Do ponto de vista do que define, né, a questão do zoneamento, é por meio de decreto, né, existe a Impresop tem um plano diretor, né, e os critérios, eles visam conciliar, existe, Suape é um porto indústria, então tem algumas atividades que são inerentes ao porto, tem algumas expansões industriais que são também inerentes ao fato de ser um complexo industrial, mas visa ao máximo, né, conciliar esse desenvolvimento com patrimônio ambiental, cultural, histórico, arqueológico. Então, aquelas áreas que têm esse aspecto de forma relevante, eles têm que ser conciliados no plano diretor com uma área destinada à preservação, como é o caso, como a gente relatou anteriormente, da maior parcela da ilha de Cocaia, que é uma zona de proteção cultural, e qualquer intervenção ali que descaracterize todo o aspecto paisagístico, todo o patrimônio cultural, né, todo o patrimônio ambiental, ele estaria, inclusive, em completamente desconformidade com o plano diretor de Suape, que garante aquela área uma condição de preservação, né? Então, esse é um ponto. Aproveitando que eu recebi a palavra, eu acho que a doutora Ana Fabíola fez uma pergunta que eu deixei sem resposta sobre uma licença da Ilha de Cocaia. O que havia foi uma licença emitida para um cais na Ilha de Cocaia, o que não tem relação direta com esse empreendimento, até porque o empreendimento ele está sendo estudado para ser instalado na retroárea dessa área anteriormente prevista, e atualmente a condição contratual é que o investimento, a execução não só do empreendimento, como o cais em si, a construção do cais vai ficar a cargo, né, tem essa atribuição junto ao empreendedor. Então, são coisas distintas, né? A licença que havia era para um cais, não para esse projeto que está sendo discutido aqui como um todo. Alguém mais tem alguma pergunta? Laílson, da Z8. Licença, presidenta. Edinaldo levantou a mão um pouquinho antes de Laílson. Edinaldo Rodrigues. Eu estou no celular, fica difícil acompanhar aqui. Mas eu te ajudo.
Edinaldo pode falar antes, Lailson. Depois a gente libera para Lailson. Sim, eu quero agradecer pela visita que vocês fizeram na área de Cocai, né? Eu acompanhei vocês lá também, estava presente. Aí eu falei da gestão anteriores, não é? Nada de vocês. Uma outra coisa, gente, a gente temos 4 marés por dia, sabe? E a mudança das correntes são instantâneas. E os sedimentos, as mudanças de sedimentos são instantâneas. Até parece que esse terminal de minério vai ser pronto numa cidade, sabe? Onde não tem vento, onde não tem correntes, onde não tem mudança de sedimento, ou aonde mesmo o CPRH, com tantos estudos, não sabe que CROA ela muda a cada 5 anos, sabe? É uma falácia, sabe? É uma falácia que SUAP chega vestido de branduzinho, vestido de ovelha, tão grande, que cada vez que a gente ouve SUAP vestido de ovelha, a gente fica mais revoltado ainda, a comunidade em si fica mais revoltado, porque é feito se esse terminal de minério fosse construído numa área onde não tem vento, onde não tem corrente, onde não vem chuva. Rapaz, para. É isso, gente. É só essa indagação. Muito obrigado. Obrigada, Edinaldo. Passa agora a palavra para Lailson, né? Eu queria dizer ao Rodrigo assim, que quando ele falou que a gente vai ter acesso às nossas coisas culturais, primeiro eu não quero que seja na ilha de Cocaia, mas que seja feito um documento comunicando isso promotor público e tudo mais, amarrando isso, porque o Porto de Suape foi feito ali, onde os pescadores poderiam pescar. Deixaram a gente pescando 1 ano ou 2, hoje a gente é proibido 5 milhas. É isso que eu tenho que dizer isso. Ele disse que vai cultivar as tradições da gente e as marisqueiras lá. Mas é preciso que deixe tudo amarrado com um documento. É isso. Rodrigo. Sem dúvida, Lailson. De fato, isso tá bem formalizado, né? Que uma vez concluído o projeto básico, uma vez startado os estudos pertinentes a esse empreendimento, que a comunidade tenha total acesso. Assim, é absolutamente compreensível e razoável que se haja um detalhamento muito claro, né, de quais... Eu, antes de funcionário do SUAP, eu sou um cidadão pernambucano que, assim, acho que o maior patrimônio da gente aqui do estado é justamente nosso litoral, tal. E, assim, como cidadão, eu quero entender quais são os potenciais impactos, etc. E isso, uma vez concluído o projeto básico, startado esse processo de financiamento, é com certeza necessária uma nova audiência, né, para que seja muito bem discutida. Então, acho que dentro dessas falas surgiu também uma inquietação que também seja apresentado por SUAP e BEMIS um relatório dessa questão do impacto ambiental, né? Porque não é só SUAP que está tendo esse tipo de empreendimentos, mas assim, a gente vem acompanhando. Eu acho que o deputado João Paulo pode até falar mais pela Comissão de Meio Ambiente, que a gente vem acompanhando essas questões dos impactos ambientais nas praias de Pernambuco, né? Questão das privatizações, inclusive deixando algumas pessoas sem ter acesso às praias. Mas isso foi dentro dessa inquietação, a gente colocou também essa questão do relatório para ser apresentado. Mas agora eu passo a palavra para eu ia falar com o deputado, para o deputado João Paulo. Só queria assim, agradecer mais uma vez, pedir desculpas pelo atraso. Eu acho que ficaram muitas questões ainda a serem aprofundadas, né? Acho que a comunidade fala clara dos prejuízos e também de muitas coisas aqui, para mim, esse conhecimento do mar, tudo foi muita coisa nova, né? Das marés, como elas funcionam, como elas agem na ilha,
Foi muito coisa nova para mim. Mas acho que o debate tem que continuar, né? O debate tem que continuar. E acho que aí eu já assumo o compromisso de falar com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que até 1º de fevereiro, até 28 de janeiro, ele será o presidente dessa comissão. Falarei com ele e vou solicitar a ele que a Comissão de Meio Ambiente se integre totalmente à Comissão de Cidadania para que possa acompanhar coletivamente. Então, eu reitero a solicitação do relatório ser encaminhado para a Comissão de Meio Ambiente, para nós passarmos para os deputados membros da comissão, para que a gente possa ir acompanhando os desdobramentos desse fato. E o que Vossa Excelência falou, deputada Jo, é verdade, né? Nós estamos vendo diversas áreas aí de apropriações indébitas do nosso litoral, das nossas praias, a privatização das nossas praias, muros que são chamados de muro da vergonha, tirando o acesso da população pobre a determinadas áreas de praia, e isso é uma luta grande, né? Porque eu digo sempre, Vossa Excelência sabe aqui comigo, na nossa luta aqui, que quando a coisa é do interesse empresarial, menino, é uma facilidade para essa coisa tramitar e ser aprovada aqui, que é uma beleza. Agora, quando é do povo, menino, é uma dificuldade. Vossa Excelência está lembrado do projeto dos fisioterapeutas, 24 horas, não é? Aí você vê médicos da casa que sabem a importância, mas votam contra o projeto, porque, acima de tudo, tem interesses maiores nisso aí. Então, eu deixo aí totalmente comprometido, tanto na luta pela Comissão de Cidadania como de Meio Ambiente. Quero dizer que eu já fiz, com o meu partido, eu já fiz a solicitação para, na próxima legislatura, participar das 2 comissões, Meio Ambiente e Cidadania. E de minha parte, independente até de me colocarem nas 2 comissões, eu, na condição de deputado estadual, vou estar junto com vocês nessa luta. Um bom dia e muito obrigado. Obrigado, deputado. Então, a gente, com esses encaminhamentos, né, que Joana já pegou nota, e, assim, a próxima legislatura a gente vai estar nesse processo, a gente, enquanto juntas, a gente não vai estar, mas vai ter representante do pessoal também, junto com o deputado João Paulo, para estar acompanhando essa questão, né? Porque o meio ambiente tem que ser preservado, independente de qualquer construção que venha a ser feito aqui em Pernambuco, né? E é uma das prioritárias do nosso mandato e vai continuar no próximo mandato. E é isso, né? Assim, vamos estar nessa luta aí com vocês, com todos e todas, né, que está defendendo e quer defender e ter sustentabilidade. E, enfim, né, o meio ambiente tem que estar sendo preservado, não destruído, porque a gente já sabe os impactos que tem, né, negativos, que quando a gente mexe com a natureza. Mas queria agradecer a todos e a todas por esse momento tão importante de discussão que a gente teve hoje aqui na Comissão de Direitos Humanos, e dizer que a luta vai estar sempre ter pessoas comprometidas com ela. Então, agradecer a todos e a todas e um abraço para vocês.